boys and girls! Olá, meninos e meninas! Como é que vocês estão? Bem? Isso é maravilhoso! Então, ó, quem estiver aí ainda dormindo, acorda, porque agora é a hora de vocês terem a nossa English Class. E eu preciso que vocês estejam em mãos com o caderno para fazer as anotações, né, amores? As canetinhas, ou a caneta, o lápis, enfim, estejam prontos com o material, porque a partir de agora a gente vai começar. Então, ó, vamos descobrir logo qual é o tema da aula de hoje? Yes? O tema de hoje é esse: coerência e coesão. A gente já viu a primeira parte, que foi a parte das conjunções, mas hoje nós temos a segunda parte, que é advérbios. E eu separei uma parte de advérbios que é muito confundido com conjunções, quando estão empregados em frases. Então, são considerados os advérbios conjuntivos. Então, é bom a gente ficar bem ligadinho, gente, porque essa aula aí, ela pode ajudar vocês bastante, não só nesse momento que vocês estão, mas posteriormente vocês podem recorrer a esse material e tirar todas as suas dúvidas ou aprimorar ainda mais os seus conhecimentos, certo? Bom, agora como o nosso objetivo de hoje é esse, né? Apresentar a vocês aí os advérbios conjuntivos, mostrando sua diferença e uso correto para coesão e coerência nas construções de frases e textos. Isso mesmo. A gente sabe que para a gente falar e para a gente escrever, a gente precisa ter coerência e, claro, coesão, para que seja compreendido. E nada mais, nada menos que o uso aí de conjunções e advérbios, eles estão presentes ainda mais para fazer essa ligação, para dar esse reforço na nossa frase, tá? A ligação aí é mais para conjunções, como vimos na aula sobre conjunções. Os advérbios, eles vêm aí para dar um reforço a mais. Então, vamos saber mais um pouquinho detalhadamente sobre esse tema. Separei aqui sobre adverbs, que são os advérbios. Gente, qual o papel que eles têm dentro de uma frase? Modificar. E modifica quem? O verbo. Eles podem modificar também um adjetivo ou um advérbio. Então, vocês já viram que a função dele aí não é uma única só, né? A gente pode trabalhar ele com o verbo, com o próprio advérbio e com o adjetivo. Porém, a gente tem várias classificações para os advérbios. Então, a gente pode ter ele de tempo, de modo. Temos também de afirmação, de negação, de lugar, de dúvida, de ordem, intensidade, frequência e também os interrogativos. Ufa! Muita coisa, né? Muita coisa, sim. Mas quando a gente coloca em prática, que a gente começa a colocá-los no nosso dia a dia, eles se tornam rotineiros. A gente começa a se acostumar e a gente fala, a gente escreve, que a gente nem se dá conta que são tantas classificações. Bom, coloquei aqui essa lista exatamente para ajudar vocês que estão aí em casa a saberem quais são as palavras em inglês que são consideradas advérbios e qual a classificação dentro aí da lista de advérbios. Então, a gente tem o de afirmação, temos ali o primeiro, certainly, que é certamente. E nota que a grande maioria dos advérbios, eles terminam em ly. Então, isso aí dá uma ajuda e tanto para nós que estamos aqui trabalhando a língua inglesa. Então, a grande maioria dos advérbios são adjetivos que terminam em ly. Então, dica aí maravilhosa, tá? Temos aí o de negação, a gente tem só o not e o no para negar. Temos o de dúvida, já coloquei aí um maybe, que quer dizer talvez. E temos mais, né, gente? De frequência, daily, quer dizer diariamente. Intensidade aí, nós temos o completely, que é completamente. E temos mais de intensidade. O que mais que a gente tem? Temos também de lugar. De lugar, a gente tem um monte. Separei alguns. Temos o above, para dizer em cima. Temos também o de modo, tá? Então, a gente tem aí vários de modo. Então, a gente tem o badly, para dizer mal. Temos o de ordem aí. Então, a gente tem o firstly, que quer dizer primeiramente. Então, esse primeiramente a gente usa muito. O de tempo. Então, nós temos um always, que é também de tempo, tá? Para dizer sempre. Early,
Cedo, então são advérbios de tempo. E temos também os interrogativos, tá? Que aí eu tenho como how, como when, uma ressalva aí para o when, que quer dizer quando. Ele pode ser interrogativo ou também ele pode ser pronome interrogativo. Então se liga que a gente tem chamado também de linking words. Quanto às conjunções, ele pode entrar também esse when, tá? Então esse when fica entre essa lista aí. Temos também os advérbios conjuntivos, que a nossa aula de hoje vai abordar exatamente esse tema dos conjuntivos. E aí faz a pergunta, você tem alguma ideia do que é advérbio conjuntivo? Então, se você ainda não viu esse tema, presta bem atenção, porque a partir de agora a gente vai focar nele. Bom, advérbios e conjunções, como eu já falei anteriormente, eles precisam para que o teu discurso ele tenha coerência, ele tenha coesão. Então, é essencial a gente ter o uso deles. Porém, enquanto o advérbio, tá, ele modifica o verbo, o adjetivo e um próprio advérbio, no caso um outro advérbio, e pode ser também facilmente visto porque termina em LY. Então, guarda isso aí. Geralmente, os adjetivos terminados em LY, tá? Eles são considerados advérbios. Dica maravilhosa. E quanto à conjunção? A conjunção, gente, ela conecta, ela faz aquele elo de ligação, tá? Entre as frases, entre as orações. Então, foca bem nisso aí. Conjunção, que a gente já viu, faz a conexão, faz aquele elo, certo? Agora, se a gente já teve aí um pouquinho sobre conjunções e relembrar, na verdade, as conjunções e advérbios, a gente tem o quê? A combinação. Então, a combinação resulta em quê? Em um advérbio conjuntivo. E que combinação seria essa, gente? De a gente colocar dentro das frases esses pedacinhos para que a tua frase tenha ainda mais sentido. Agora, vê só. O advérbio conjuntivo são partes do discurso que são usadas para conectar uma cláusula à outra. E aí a gente tem uma parte da frase e temos outra parte. E a gente coloca um advérbio conjuntivo exatamente para fazer essa ligação, certo? Advérbio conjuntivo, ele faz uma ligação entre uma frase e outra. É como se ele deixasse o sentido de uma e completasse com o sentido da outra. Digamos que sobre a mesma pessoa, não sobre o mesmo assunto. Vocês vão entender melhor, tá? Então vamos lá. Temos aqui, primeiro tipo de advérbio, que ele funciona como um acréscimo. Então, a gente tem again, está acrescentando alguma coisa. Temos o furthermore, além disso. Temos também o in addition, que é além do mais, adicionalmente, ademais. Então, esses três aí que eu separei, eles têm a função de acrescentar algo na tua frase. Vê só no exemplo. She is dedicated teacher. Primeira frase. Furthermore, we can always count on her. Então, a gente tem aí duas frases que a gente considera como duas orações. E esse furthermore, ele está exatamente continuando um assunto, tá? Sobre alguma coisa. Então, vê como fica no exemplo. Ela é uma professora dedicada. Ponto. Além disso, olha mais informação, ela está adicionando. Sempre podemos contar com ela. Entenderam aí o furthermore? Que ele vai acrescentar informação aí sobre a professora, certo? Agora, eles também podem ter a função, na verdade, de comparação. Então, quais são? A gente tem o also, que significa também, ou além disso, vai depender do contexto. Temos o as well, que também representa também. O likewise, igualmente. E também temos o similarly, que é o similarmente. Então, a gente pode utilizar esses 4 pedacinhos aí, essas 4 palavrinhas, para fazer uma comparação. Tá? Então, é só você fazer a sua frase e usar como comparação. E tem uma dica também que eu vou dar daqui a pouco sobre esse uso. Temos também o que mostra o quê? Concessão. Então, quais são os que mostram concessão? A gente tem esse primeiro aí, o nevertheless, que é o entretanto. Nonetheless,
todavia, tá? Não obstante. Temos o of course e também o still. Então, of course, claro, e eu uso muito esse of course na minha aula de inglês. Então, quando falo alguma coisa para eu dizer, claro, então eu uso of course. Enfim, temos também esse still, que também é muito utilizado e com certeza nos textos, nas frases, a gente já viu essa palavrinha, que quer dizer ainda assim, entretanto, tá? Principalmente em textos, tem muitas dessas palavrinhas, porque são base fundamentais, tá? Agora, eles também dão ênfase, então tem também o intuito aí de dar ênfase. E quais são os que dão ênfase? Certainly, então certamente. Temos o further, lembra do furthermore? Temos também ele como further, que quer dizer adicional, mais. Também temos o indeed, que quer dizer de fato, deveras. E o of course, repetindo aí como ênfase. Lembra que eu falei que eu repetia ou que eu falo sempre o of course? Então, às vezes a gente quer falar algo e a gente diz of course, ou seja, claro. Então, dá uma ênfase aí com esse of course. Claro, certamente, tá? Bom, todos esses aí, gente, são companheiros que com certeza alguns de vocês já viram, tá? Temos o que prova um ponto. E como é que a gente usa esse para provar um ponto? For example, muito utilizado. E lembra também que ele pode ser uma conjunção. Por isso que eu entrei também fazendo uma conexão com a conjunção, porque depois eu vou explicar como é que ele não fica na forma de conjunção. Então se liga. Temos também o namely, que quer dizer designadamente, a saber. Temos o that is, que é o ou seja. Temos também o for instance, tal como, por exemplo, e a gente teve também na nossa aula de conjunção esse for instance. For example, for instance, temos também ele como conjunção. Então, presta bem atenção, tá? Então, todos esses pontos aí, eles vão provar. Eles provam algo, provar um ponto de vista, certo? Temos aquele que resume. Quais são os que resumem? Então, all, in all, em suma, já está dizendo resumo, final, tá? Concluindo. In summary, resumo. Finally, para dizer por fim, finalmente. In conclusion, para dizer concluindo, em conclusão. Então, todas essas palavrinhas, elas dão sentido aí de resumir, de finalizar o teu ponto de vista, certo? Agora, nós temos os que resumem. E agora, quanto ao tempo? Será que temos alguns que implicam tempo? Sim, nós temos. E a gente pode utilizar o before, tá? Quer dizer antes ou anteriormente. Muito utilizado para antes, quando a gente quer falar alguma coisa sobre horas. Dias da semana a gente prega muito, ó, before yesterday, antes de ontem, enfim. Temos também o lately, com relação a recentemente ou ultimamente. Temos o now, para falar que é agora. Olha aí o now, agora. E temos também o since, que quer dizer desde. Lembra que esse now a gente viu como advérbio, você já deve ter visto como advérbio, e ele vem agora para reforçar essa ideia de advérbio conjuntivo, dando ideia de tempo, certo? Então, essas 4 palavrinhas vocês podem utilizar aí para ligar, para dar um complemento, na verdade, para implicar um tempo de uma frase à outra, certo? Bom, agora nós temos o como usar um adjetivo conjuntivo. Lembra que eu falei para vocês que tinha umas dicasinhas? Então, se liga nessas dicas. Ao usar um advérbio conjuntivo, tome nota. Coloquei até esse tome em letra maiúscula para focar aí para vocês, tá? Tome nota também que esses advérbios conjuntivos podem ser movidos na frase ou cláusula. Gente, já começa aí a se ligar, porque a partir de agora é ponto mesmo que vocês precisam anotar, certo? Eu tenho aí, ó, sempre use ponto e vírgula ou nosso ponto final. Então, se vocês observaram as formações, o primeiro exemplo que eu passei lá com o furthermore foi exatamente o ponto. Então, quando terminou lá, a dedicated teacher, a professora dedicada, ele teve um ponto. E nesse ponto, eu coloquei um advérbio que foi o furthermore
e aí eu continuei a minha frase, tá? Já a minha segunda frase. E vocês poderão ver também o ponto e vírgula. Então, após o ponto e vírgula, a gente coloca o advérbio conjuntivo. Então, fica ligadinho nessas dicas. E também tenham em mente que os advérbios conjuntivos não podem conectar cláusulas independentes sem essas pontuações. Então, você não pode dar continuação a uma frase seguinte se não tiver essa pausa entre a primeira, com esse ponto ou com ponto e vírgula, e aí a segunda cláusula, que é a segunda frase ou a segunda oração. Certo, gente? Diferente das conjunções, que as conjunções ela tem a ideia de ligar. É por isso que nas conjunções eu não preciso colocar esse ponto antes dela ou ponto e vírgula. Geralmente, após as conjunções é que eu tenho uma vírgula para dar continuação. Então, fica ligadinho. Agora, olha o exemplo que eu tenho aí. Exemplo grande, mas prestem atenção. The bad weather stopped Charlie from his afternoon run. Olha o ponto e vírgula aí, gente. A primeira frase, a primeira oração já terminou, mas aí eu vou completar. Então, eu vou completar com quem? Um advérbio conjuntivo, moreover, tá? He, vírgula após ele, he had 30 math problems to solve for his morning class. Então, a gente tem aí essa frase exatamente para você parar e prestar atenção. Teve ponto e vírgula após a primeira frase, a primeira oração. Em seguida, temos o moreover, que é o advérbio conjuntivo, ligadinho aí, ó, seguidinho de uma vírgula e o complemento da tua frase. E aí a gente tem como tradução: o mau tempo impediu Charlie de sua corrida da tarde. Além disso, ele tinha 30 problemas de matemática para resolver. Só isso, gente, para a sua aula de amanhã. Então, viram como é que fica as formações, não é isso? Agora vamos para a segunda regra que diz assim: coloque uma vírgula se a conjunção tiver uma conjunção but, que é mas, e and, so, and quer dizer e, so, assim, e também o or, que quer dizer ou. Então, se tiver essas conjunções, coloca-se uma vírgula após ela. Então, fica ligadinho. Olha o exemplo. Indeed, so aí é a conjunção. You need to change your research paper showing some interesting points. De fato, assim você precisa mudar seu trabalho de pesquisa, mostrando alguns pontos interessantes. Então, notaram que eu tenho um indeed, ele começando aí a nossa frase. Então, se ele começou, colocou logo uma vírgula após ele. E se após ele tiver um but, um and, um so ou um or, essa palavrinha aí, eu coloco uma vírgula também após essa palavra e aí eu continuo a minha frase. Então, preste atenção nessas regrinhas, tá? Super importante a gente ter isso aí em mente. E a terceira regra é: se um advérbio conjuntivo aparece no meio de uma frase, ele deve ser colocado em vírgula na maioria das vezes. Então, você verá isso aí na maioria das vezes. Então, a gente tem aí, ó, in giving your opinion, for instance aí é o advérbio conjuntivo, you need to be objective rather than subjective. Ou seja, ao dar sua opinião, vírgula, por exemplo, aí é o advérbio conjuntivo que está lá na frase, for instance, você precisa ser objetivo e não subjetivo. Então, fica sempre ligadinho nessas particularidades, dessas questões de pontuação que a língua inglesa tem para a gente saber diferenciar, porque muitas vezes esses advérbios conjuntivos, eles são muito confundidos com conjunções, já que a gente pode tê-los também como conjunções. Então, vai ficar sempre ligadinho. Então, a primeira frase, ela tem um sentido. Para você colocar um advérbio conjuntivo, você precisa lembrar que vai ter um ponto na primeira frase, ou um ponto e vírgula, em seguida que você coloca o seu advérbio conjuntivo seguido de vírgula, e aí continua o que você quer falar sobre aquele assunto. Lembrando que não é a mesma coisa, você vai acrescentar coisas sobre aquele fato, tá? Bom, se liga nessa dica porque é super importante você saber.
Conjuntivo é de verbos e conjunções. Diferença. Então, a gente tem, enquanto aí os conjuntivos adverbs, que são os advérbios conjuntivos, ligam frases independentes, tá? Eles têm esse papel de ligar. As conjunções, elas introduzem orações subordinadas. E aí, o que são essas orações subordinadas, gente? Elas dependem de uma oração anterior para que elas tenham sentido. Então, elas precisam de uma oração anterior e precisam ter uma oração principal aí para ligar, para fazer aquele elo de ligação. Então, as conjunções, elas fazem exatamente isso, é pegar uma oração e ligar com a outra, tá? Enquanto os advérbios conjuntivos, eles ligam frases separadas. Eu quero colocar um advérbio conjuntivo ali para falar sobre uma questão X e outra Y. Vê agora. I invited him, but he didn't come. Primeira frase. Eu o convidei, mas ele não veio. I invited him, but, que é o mas, he didn't come. Eu convidei, mas ele não veio. Tá? Esse but aí, ele foi colocado como uma oração subordinada, porque ele pediu aí esse complemento. Ele pediu o complemento aí para explicar o porquê de o convidado não ter vindo. Agora, Ziraldo is an author, a cartoonist and a painter. Moreover, he is a journalist. Então, eu estou falando que o Ziraldo é autor, cartunista e pintor. Além disso, olha o acréscimo aí de informação. Ele é jornalista. Entenderam agora o que a gente faz? Então, o moreover fez exatamente o quê? A ligação entre essas frases independentes. Eu poderia parar na primeira, em pintor, e ser compreendido, como também eu poderia falar que Ziraldo é um jornalista. Certo? Bom, agora, quando chega essa estrelinha aí na tela de vocês, é para vocês praticarem. É o Now it's your turn. Agora é sua vez. Foca nessa tela e preste bem atenção nessas atividades. Ela diz assim, são exemplos de advérbios conjuntivos do inglês, exceto. Então, a gente tem aí 3 opções que são advérbios conjuntivos. Só uma que não faz parte. Então, é a hora da gente lembrar os advérbios conjuntivos. Já na segunda questão, eu quero que vocês indiquem aí se essa afirmação é verdadeira ou falsa do nosso assunto, tá? Então, a gente tem o advérbio modifica verbo, adjetivo e outro advérbio. Já a conjunção conecta 2 ou mais frases ou orações. Então, essa afirmação aí é verdadeira ou é falsa dentro do nosso conteúdo sobre advérbios? Será que vocês vão acertar? Bom, vamos para a primeira e vamos focar nessa letra A. Moreover. Vocês viram essa palavra dentro do nosso conteúdo? Se viram, já vai descartando. A letra B. Furthermore. Vocês viram essa palavra dentro do nosso assunto sobre advérbios conjuntivos? Se for, já vai cortando. E essa finally? Vocês viram também como advérbios conjuntivos? Se for, você já vai cortando. E play, a gente viu também como advérbio conjuntivo, então só uma dessas, gente, que não é um advérbio conjuntivo, ou seja, que não faz aquele elo de ligação. E na segunda, será que é isso mesmo a explicação sobre adjetivos, sobre advérbios e sobre conjunções? Vamos saber a resposta? Bom, se vocês colocaram a letra D na primeira questão, está certíssima, tá? Play é verbo, que é o verbo brincar, tocar instrumento, tá? Jogar. Já com relação à segunda questão, está certíssima, essa afirmação está certa. O advérbio, sim, modifica verbo, adjetivo e um outro advérbio. E a conjunção, ela faz esse elo, ela conecta 2 frases ou 2 orações. Certo? Nossa reflexão de hoje é essa. Always believe that sometimes wonderful is about to happen. Ou seja, sempre acredite que algo maravilhoso está para acontecer. Bye bye. See you next class.